Amém? Eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. As músicas foram cantadas. Sempre quando a gente ensaia uma cantata, a gente tem alguma coisa para ensinar para a vida das crianças. E a vida de Noé tem muitas lições. A história da Arca de Noé deixada na Bíblia tem muitas lições para nós. E a nossa palavra hoje é aprendendo com a arca. O que nós aprendemos? Deus, nós louvamos o teu nome, te exaltamos porque o Senhor é bom todo o tempo. Não cansamos de dizer isso, que as misericórdias do Senhor e a fidelidade do nosso Deus são a causa de não sermos consumidos. Nesta noite, nós colocamos o nosso coração na tua presença, nos alegramos pelos poderosos feitos do Senhor, nos alegramos com o arco-íris no céu, nos alegramos pela lembrança que temos da aliança que o Senhor fez conosco, do amor do Senhor por nós. E pedimos ao Senhor agora que o nosso coração, a nossa mente esteja cativo ao entendimento da palavra do Senhor. Dai-me uma palavra boa que venha edificar cada coração que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, assentado mesmo como você está, versículo 5. Aliás, eu convido você a ler comigo, aqui na frente. Vamos ler juntos? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para a terra e contemplou a maldade que havia no coração da raça humana. E Noé, em meio a toda a corrupção, em meio a todos os valores distorcidos, a tudo que estava acontecendo, toda a maldade que era inerente ao coração do homem, a toda a escuridão que havia naquele momento, diz a palavra do Senhor, que Noé chamou a atenção de Deus. Olha que coisa linda. Noé chamou a atenção de Deus. Deus achou Noé. E Deus continua ainda procurando. A palavra de Deus nos diz que Deus, do seu alto trono, Ele se inclina e olha sobre a terra. E Deus ainda procura homens e mulheres em quem Ele possa achar, vida reta, um coração que agrada realmente o Senhor. Homens e mulheres que chamem a atenção de Deus. Apenas Noé e a sua família agradaram o Senhor, pelo que eles foram salvos naquele dia, naquela situação que haveria de acontecer, que foi o dilúvio, como foi muito bem narrado aqui. Então, no meio de um mundo corrompido, Deus chamou um santo, um que era separado. No meio de uma geração má, Deus encontrou um homem bom. No meio de uma sociedade incrédula, Deus se alegrou ao ver que no coração de Noé havia fé. Noé acreditava em Deus. Então, no tempo em que os valores eram desprezíveis, desprezados, distorcidos, Deus encontrou um homem que protegia a sua família, que preocupava com a sua casa e que o exemplo dele influenciava a sua família, porque senão a família de Noé também não teria entrado dentro da arca. O exemplo de Noé influenciava a sua casa. E eis-nos aqui novamente, tantos anos depois do acontecido, vivendo tempos difíceis, igualmente difíceis, assustadores, tempos envolvidos em corrupção, em distorção de valores, em permissividade, em libertinagem, como acontecia naquela época, e em desprezo à palavra de Deus, o que é o principal. E ainda hoje Deus continua à procura de homens e mulheres, de gente que tenha
o desejo no coração de ser separado, de ser pessoas boas, cheias de fé, que protejam as suas famílias, que cuidem das suas famílias, que dão bons exemplos, que mantêm os seus valores firmes, os seus valores fortificados, corretos, de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero ver com você algumas características desse homem Noé. E uma delas que eu observo, que Noé era um homem fiel a Deus. A fidelidade de Noé a Deus foi algo marcante. A Escritura Sagrada, a Bíblia, coloca Noé entre três homens fiéis. Lá em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 13, o versículo 13 e 14 diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então Noé é lembrado aqui com outros homens que temiam ao Senhor. E Deus fala, olha, por causa dessa terra corrompida, ainda que esses três homens estivessem aqui no meio dessa geração, eu salvaria a vida deles, mas não salvaria, como ele fez no dilúvio, não salvaria os outros, salvaria a vida deles apenas. Jesus também lembrou da fidelidade de Noé, quando ele prega lá no livro de Mateus 24, o sermão profético. Nós vemos também lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, onde nós temos registrado a galeria da fé, dizendo o seguinte: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo um homem temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé era um homem de fé. Pela fé, Noé construiu a arca. Noé era um homem que tinha fidelidade no seu coração. Então, quando Deus apareceu a ele, nós não sabemos se em sonho, se em visão, se foi uma teofania. E Deus disse a ele que destruiria a terra e deu para ele as medidas para construir a arca. Noé creu. Noé creu na palavra do Senhor, e sem ver nenhuma nuvem, sem nunca ter visto chuva, sem ao menos saber o que era isso, ele começou a preparar a arca e a agir com base na palavra do Senhor. Outra característica que nos chama a atenção é que Noé era um homem sensível à voz de Deus. A primeira vez que Deus fala com Noé está registrado aí em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus começa a falar com Noé e contar a eles os seus planos, aquilo que ele haveria de fazer. E Noé não era um homem surdo espiritualmente, ele era sensível à voz de Deus. E é triste quando nós fechamos os nossos ouvidos e permanecemos insensíveis à voz do Senhor. Adão ouviu Deus e se escondeu. Nós temos Jonas ouvindo Deus, falar com ele, mandando ele ir para a cidade de Nínive, e ele indo para outra cidade. Lá no Salmo 29, é maravilhoso quando Deus diz que a voz do Senhor ela é poderosa, que a voz do Senhor quebra os cedros, que a voz do Senhor faz parir as servas, que a voz do Senhor, ela tem poder para fazer toda e qualquer coisa. É a voz do Senhor que criou todas as coisas. É a voz do Senhor que faz milagres e maravilhas. E Noé atendeu essa voz. Ele ouviu essa voz. Que nós possamos fazer o mesmo. Quantas vezes Deus tem falado com você e você tem fechado os seus ouvidos espirituais? Outra característica de Noé. Noé também era um homem obediente a Deus. Deus apresentou um projeto para ele e falou com ele: olha, Noé, faça uma arca. Noé fez a arca. Noé está aqui, a medida, a altura, o comprimento, a largura, está tudo aqui. Né? Noé, Senhor, deixa eu ver essa planta. Vou fazer do jeito que está aqui, o Senhor é o arquiteto. Deus diz: Noé, arruma madeira de cipeste
E Noé assim o fez. Ele não ficou questionando a Deus, não ficou querendo mudar as medidas, mudar o tipo de madeira, como nós muitas vezes, Deus fala conosco uma coisa e nós queremos encaixar Deus dentro da nossa vontade, daquilo que a gente acha que é o melhor. Obedecer a Deus significa crer que Deus sabe o que Ele faz. Amém, meus irmãos? Deus sabe o que faz. Obedecer a Deus é aceitar incondicionalmente aquilo que Deus faz. E obediência exige da nossa vida renúncia, abrir mão. E Noé fez isso. Ele obedeceu sem questionar. Lá em Gênesis 6:22 nos diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim ele o fez. Que seja assim na nossa vida. Assim fez Estelina, assim fez Geórgia, assim fez Thaís, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Porque obedecer é melhor do que sacrifícios, melhor do que holocaustos. Noé também apresenta uma característica importante, que foi cantada aqui, um homem paciente. Há momentos na vida que é momentos de esperar, 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 esperar. E às vezes esse esperar se prolonga, não é? Esperar, 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 esperar. Que é hora de esperar. Irmãos, choveu 40 dias. E depois que a arca ainda ficou flutuando sobre as águas, até as águas abaixarem, a arca parar sobre o Monte Ararat, foi mais de um ano. Noé ficou ali um ano naquela arca. É preciso ter muita paciência. Você já imaginou o barulho que não era dentro daquela arca? Imagina o cheiro, né? Imagina a família. Eu fico imaginando os filhos, né? Todo mundo, né? Perguntando, às vezes questionando: pai, para onde nós estamos indo? A nora perguntando: seu Noé, quando nós vamos parar? Onde vai acontecer? Em que lugar nós vamos parar? E se nós chegarmos do outro lado da terra? E se a terra que nós pararmos for uma terra que a gente nem nunca viu e que não vai produzir nada? Mas é melhor dentro do que fora. Melhor dentro da arca com Jesus do que fora. Melhor dentro obedecendo à vontade de Deus do que fora. A arca não possuía leme, aquela arca não possuía bússola, aquela arca não tinha nenhum radar para detectar que havia montanhas por baixo, que ela ia bater em alguma montanha, porque ela tinha aquele que é o melhor de todos os pilotos, que é o nosso Senhor Deus, não é? E há momentos que é momentos de esperar e saber que Deus está com o leme nas mãos da nossa vida. É Ele que está direcionando a nossa vida, é Ele que está guiando o nosso barco. Está tudo nas mãos do Senhor. E eu gostaria de analisar com você alguns pontos importantes para a nossa vida. Irmãos, não perca as oportunidades que Deus tem lhe dado. Fale isso para quem está do seu lado. Não perca. Não perca as oportunidades. A arca era uma oportunidade de salvação daquele povo. Era a oportunidade, a única oportunidade de salvação daquele povo. A história nos ensina que Deus nos concede um meio, um só, um único meio de salvação, que é Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A arca tipifica Jesus. Assim como só havia uma porta para entrar naquela arca, só há uma porta para entrar no céu. Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta que nos conduz aos céus. Então, fechar os ouvidos e não ouvir o convite de Jesus, e sempre adiar esse convite que Deus está nos fazendo, pode muitas vezes nos fazer perder o barco. Tem muita gente perdendo o barco, porque a oportunidade não é algo permanente. Muitas vezes ela vem e passa, e talvez volte, e talvez não volte. Talvez você não tenha outra oportunidade de convidar Jesus para ser
o único que vai dirigir a sua vida, o Senhor da sua vida, aquele que é o único que vai entrar, te conduzir ao céu. Saber aproveitar as oportunidades é essencial para todos aqueles que querem ter sucesso em qualquer área da vida. Em qualquer área da sua vida, você tem que saber aproveitar as oportunidades. E não é diferente com a salvação. Nós temos que saber aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. E Jesus está hoje chamando a sua vida, te dando mais uma oportunidade de entregar a sua vida a Ele e de falar com Ele que você reconhece que Ele é o único caminho, a única porta, o único que pode te conduzir aos céus. Hoje é o tempo, hoje é a oportunidade. Aprendemos também que não devemos fechar os ouvidos que devemos fechar os ouvidos às críticas. Esse é um ponto importante. Faça o trabalho que deve ser feito, o trabalho que lhe foi confiado pelo Senhor. Muitas vezes nós seremos criticados, seremos maltratados por fazermos bem o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão invejar você, vão criticar você pelo bom trabalho que você está fazendo. Foi assim nos dias de Noé e não é diferente nos nossos dias hoje. Conta-se uma história que houve uma corrida de sapinhos. Eu sou fascinada com essa história e eu aprendo muito com ela. Uma corrida de obstáculos. Foi dada a largada e os sapinhos saíram, pulando, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, subindo as montanhas. E que no decorrer daquela corrida havia muitos outros sapinhos que estavam ali do lado acompanhando a corrida. E foi se notando que com o passar da corrida, os sapinhos foram ficando para trás, muitos deles. Mas tinha um pequenino, talvez o mais magrelinho de todos, aqueles que ninguém achava que seria capaz de vencer aquela corrida. Foi ele que chegou lá. E no final das contas, eles foram perguntar para ele, como é que você conseguiu vencer tantos obstáculos? Como você conseguiu vencer tantos obstáculos? O sapinho era surdo. Ele não escutava nada. Então, ele não escutava as vozes que estavam ali no caminho, muitas vezes dizendo, está difícil, o buraco é grande, a montanha é alta, o sol está muito quente, você não tomou água. E assim ele conseguiu chegar lá. Meu irmão, você precisa fazer isso, fechar seus ouvidos às críticas e aprender como esse sapinho, crer, que você não precisa ouvir as pessoas que muitas vezes estão até mesmo torcendo pelo seu fracasso. Você tem que olhar para Jesus. Ele é o alvo. Ele é o fim da nossa corrida de obstáculos. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos chegar lá. Também aprendemos que outro ponto importante é que você não sabe o que vem pela frente. Por isso, prepara-se. Nós não sabemos o que vem pela frente. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. E pode não estar chovendo hoje na sua vida, mas a tempestade, ela pode chegar. Fala para quem está do seu lado, a tempestade pode chegar. Então, prepare-se. Prepare-se, a tempestade pode chegar. A nossa vida tem que ser um constante preparo, porque nós não sabemos o que nos espera. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar firmes. Tomar a armadura de Deus quer dizer preparar. Nós devemos estar preparados. Você não pode deixar para se preparar quando surgirem os problemas e as dificuldades, porque talvez você não vá resistir. Então, você precisa estar com a sua vida preparada em oração, em jejum, em leitura da palavra, em submissão à vontade de Deus. Ninguém está imune à chegada de dias difíceis. Ele pode chegar em meio a um diagnóstico de uma doença, ele pode chegar em meio ao desemprego, em meio à dor, em meio à traição, enfim. Aquela ferida, aquela dor que fere a nossa alma pode chegar.
e você precisa estar preparado para poder enfrentar este dia. Também aprendemos, e aí vai para você, que já está com mais de 50 anos, de 60 anos, não se preocupe com a sua idade. Não se preocupe com a idade que você tem. Ainda há tempo de viver, ainda há tempo de empreender, ainda há tempo de crescer espiritualmente, ainda há tempo de marcar a vida das pessoas que estão ao seu redor, ainda há tempo de realizar grandes coisas. Amém, irmãos? Amém. Ainda há tempo para você, não importa a sua idade, ainda há tempo. Então, esteja somente disposto a começar algo novo, apesar da sua idade. E lembre-se que uma pessoa experiente, ela é muito mais útil para desempenhar trabalhos especiais para Deus. Deus conta com a sua experiência, Deus conta, com a sua sabedoria, Deus conta com aquilo que você tem aprendido no decorrer da sua vida para que você possa realizar grandes coisas para o Senhor. Noé era um homem já avançado de idade quando ele começou a construir a arca. Passou ali, mais de um século construindo aquela arca. Envelheceu mais de um século, mas Deus ainda contou com ele, e Deus também conta conosco. Também, procure levar com você quem você ama nesta viagem. Nós não podemos levar ninguém para o céu. Se tem uma coisa que nós não podemos garantir para os nossos filhos e para os nossos amigos, é a salvação. Porque a salvação, ela é o quê, irmãos? Ela é individual. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Mas nós podemos influenciar. Nós podemos marcar a vida das pessoas. Nós podemos dar um bom exemplo. Nós podemos mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. Aquilo que Ele pode fazer. Através do nosso testemunho. Noé entrou na arca com toda a sua família. Você também quer entrar no céu com a sua família, não quer, meu irmão? Amém. Nós queremos entrar no céu com a nossa família. Noé foi um grande evangelista. Ele levou toda a sua família para a arca, embora ele não tenha conseguido levar mais nenhum dos seus contemporâneos. O que adianta para o homem ganhar muitas almas, mas perder a sua família? O nosso primeiro compromisso é com a nossa família. A nossa primeira responsabilidade é a nossa família. Sua família já entrou na arca da salvação? Como é que está a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? E aí eu coloquei aqui que dinheiro, fama, prazeres, religião, isso não pode salvar uma família, não pode salvar uma vida das tragédias, dos dilúvios que acontecem nessa vida. Isso não pode nos salvar. Jesus é o único porto seguro para a nossa família. Só Ele é que pode fazer isso. Então, nós precisamos aprender a ser mais tolerantes, a ser mais flexíveis, a sermos sábios, a aproveitar as oportunidades, a sermos amáveis, ter um jeito bom, agradável de conversar às pessoas, aproveitar cada oportunidade que nos é dada. E, por último, fica para o nosso coração que não importa qual a tempestade que você esteja passando. Se tiver fé, haverá esperança. O arco-íris vai adornar o céu da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus fez uma aliança conosco. Uma aliança de amor. Um pacto de salvação com cada um de nós. E por mais difícil que seja, às vezes, passar pelas dificuldades dessa vida, Deus nos abençoou. E Ele tem para nós a cada dia um novo recomeço. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós podemos ser abençoados por esse Deus que tem sempre mãos estendidas. É hora de não olhar para trás, mas olhar para Jesus Cristo e nada mais. De renunciar à velha estrada que fica para trás. Coisas que às vezes outrora nós andávamos. É hora de começar de novo uma nova caminhada com o Senhor. Seguir nessa nova estrada. Aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Depois da tempestade, sempre vem um novo começo. E um arco-íris
Deus coloca no céu para nos lembrar que Ele tem promessas, que Ele tem alianças, que Ele fez um concerto com cada um de nós e que Ele está sempre ao nosso lado, a cada dia, para que a gente possa começar novamente. Será que hoje, Deus não quer usar você para recomeçar muitas coisas na sua vida, para ajudar muitas pessoas que estão caminhando ao seu lado a recomeçar de novo, para abençoar muitas vidas, para trazer para as pessoas que estão ao seu lado um novo recomeço? Será que nós temos andado com Ele tempo suficiente para isso? Para estarmos juntos com o Senhor, aprendendo do Senhor a ponto de termos condições de transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que Deus quer? Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E você vai pedir ao Senhor nesse momento: Deus, eu quero aprender com o Senhor a cada dia. Eu quero que o Senhor esteja constantemente presente na minha vida, me abençoando, me sustentando e me dando a graça de estar aprendendo com toda e qualquer história que Deus estiver colocado na sua palavra. Deus, nós nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos a Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque com a Tua palavra nós podemos aprender e crescer. E eu quero colocar aqui cada coração diante de Ti. Se houver aqui pessoas que ainda não colocaram a sua vida nos pés de Jesus, que ainda não se entregaram ao Senhor como Salvador, que nenhum deles perca a oportunidade. Senhor, com o Teu Espírito, sonda mente e coração, que haja uma entrega verdadeira e real ao Senhor agora, da vida, do coração, do pensar, do falar, do agir, e que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Nos ajuda a aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, a fechar os nossos ouvidos às críticas, a olhar somente para Jesus, a confiar no Senhor, a crer no Senhor em todo o tempo, a depender do Senhor para todas as coisas e crer que maior é aquele que está indo conosco, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que Tu és aquele que dirige o nosso barco, que tem as rédeas da nossa vida nas mãos. Senhor, ajuda que o nosso barco possa sempre navegar pelas águas do Teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, estenda a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada um que entrou neste lugar. Leva-nos, ó Deus, nesta noite em paz para a nossa casa. Que nunca venha faltar a Tua provisão, o Teu sustento, a Tua direção, em nome de Jesus. Que, ó Deus, durante essa semana o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos dê a graça de vivermos somente para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.